Agora, e as línguas faladas em Atos 2? Quero ver se sai dessa, pastor. O senhor citou aí que o Espírito desceu, a língua soltou. Vem Espírito, sai a língua. É desse jeito. Como é que o senhor responde? No entendimento pentecostal, presta atenção, o batismo no Espírito Santo é acompanhado do falar em línguas. Por causa do texto de Atos 2. Vamos voltar lá. Atos capítulo 2. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Para o movimento pentecostal clássico, batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção após a conversão, e ele é evidenciado com o falar em línguas. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Se não fala, é porque não foi batizado. Que línguas são essas que os discípulos falaram depois do batismo com o Espírito Santo? São línguas estáticas, desconexas. Foi batizado do Espírito Santo, já fala uma língua estática, desconexa, sem nexo. E eles muitas vezes não, essas línguas elas são assim desconexas, porque elas são línguas dos anjos. São línguas dos anjos mesmo, que eles falam após ser batizado com o Espírito Santo. Que Atos 2,5 diz assim: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ok? O que acontece? Esse ato se deu na festa judaica Pentecostes. O Pentecostes era realizado em Jerusalém. E a Bíblia diz que estavam habitando temporariamente vários homens judeus vindos de outras nações para as festas. Quando aconteciam as festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, todos os judeus compareciam para celebrar a festa. Para você entender o fenômeno de Atos, você tem que voltar um pouco na história. No ano 686, se eu não me engano, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva cativo para a Babilônia o povo de Israel, a nação de Judá, o reino do sul. E ele leva para o exílio. Vem depois de algum tempo Ciro da Pérsia e conquista a Babilônia e faz o quê? Decreta que os judeus voltem para Jerusalém. Mas nem todos os judeus voltam. Muitos ficam por lá e ficam nas nações vizinhas de Israel. Quanto tempo eles ficam lá? Ficam 5 séculos lá. Então existiam muitos judeus que há séculos não moravam em Israel. E esses judeus falavam outras línguas, eles não falavam a língua de Israel, que era o aramaico e o hebraico. Então havia vários judeus que falavam outros idiomas, como brasileiros, que vão para nações e ficam 20, 30 anos na China, nos Estados Unidos, na Arábia, e não falam mais a língua materna. São brasileiros, mas falam árabe. Brasileiros, mas falam japonês. Brasileiros, mas falam inglês. Então eles se estabeleceram nas nações vizinhas, no reino persa, no greco macedônio. Eram judeus vivendo há 5 séculos fora de Israel. Aí o que acontece? Eles vieram para a festa de Pentecostes. E eles estão lá. De repente, esses judeus que vieram da Grécia, da Macedônia, que vieram de outras nações, escutaram os 120 falando em línguas. Eles estavam ali, presentes na festa, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120. E aqueles 120 começaram a falar em línguas. E os judeus estrangeiros que vieram de outras regiões, falaram assim no verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, os 120 falando em línguas, afluiu a multidão
que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esses judeus estrangeiros, judeu, mas que fala alemão, árabe, que fala mandarim, japonês, ficaram perplexos, pois estavam ouvindo judeus que só falavam hebraico, falando nas línguas da pátria deles. Olha o que diz o texto. Por que estavam admirados esses judeus? Verso 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Quem era Galileu? Galileu era os judeus caipira, semi-analfabeto, pobre, gente de interior. Então, esses judeus estrangeiros falam: o quê? Peraí, esse povo é pobre, nunca fez curso de inglês, nunca fez espanhol, nunca fez árabe. Não são eles Galileu, povinho, gentinha? Como nós estamos ouvindo eles falar, cada um em nossa própria língua? A ideia é assim, peraí, esse povo é Galileu. Eles falam no máximo aramaico, quanto menos hebreu. Como é que escutamos ele falar em nossa língua materna? Quais línguas os 120 falaram? Estáticas, desconexas? Verso 9. Somos partos, medos, elamaitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? O fenômeno do Pentecostes não foi línguas estáticas. Deus concedeu aos 120, os apóstolos do cenáculo, louvar a Deus, e cada um falava no idioma daquelas nações que estavam presentes. A ideia foi assim, os 120 estão no cenáculo, o Espírito Santo desce, foram batizados, começaram a falar línguas, louvar a Deus. Aí eles estavam nesse grupo aí estava um japonês, um chinês, um do Azerbaijão, outro africano, outro holandês. Então os judeus que só falavam hebraico e aramaico começaram a louvar a Deus em alemão. Aí o alemão, aquele Galileu está falando alemão, e o outro começou a louvar a Deus em árabe, e o judeu árabe, aquele Galileu está falando em árabe. Aí o outro judeu começou a falar em americano, aquele judeu americano, o Galileu está louvando em americano. O dom de línguas, de Atos 2, dom de falar idiomas. Dom de falar idiomas. O que é isso? Era um sinal de juízo para as nações. Deus estava usando galileus, gentinha, para dizer para eles: agora o evangelho está distribuído para todos os povos, e não só mais para vocês. Então o dom aqui, o fenômeno que ocorreu aqui, foi de idiomas. Cumpriu-se aqui a promessa de Abraão. Deus com isso está mostrando que a graça foi estendida para todas as nações, judeus e gentios. Deus não fala mais somente a língua dos judeus, agora fala todas as línguas. Esse é o fenômeno do Pentecostes. Não foram línguas estáticas, desconexas. Deus aproveitou essa festa, onde estavam vários estrangeiros, e usou os galileus para louvar. O que eles diziam? As grandezas de Deus, em alemão, espanhol, árabe, japonês, mandarim. Deus está mostrando: eu não tenho uma língua só, o meu povo exclusivo não é mais Israel, agora a bênção de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Por isso o termo Pentecostes. O que significa Pentecostes? Era o 50º dia após a Páscoa. Penta vem de 50, 5. Pentecostes. Havia uma festa chamada Páscoa e outra Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa,
acontecia a festa do Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes? Celebrava as primeiras colheitas, as primícias. Também celebrava a lei, o recebimento da lei de Deus no Monte Sinai. Porque o derramamento do Espírito ocorreu bem no dia de Pentecostes, que era uma festa dos primeiros frutos colhidos, das primeiras primícias, e uma festa do recebimento da lei no Monte Sinai. Deus escolheu aquele dia para derramar do Espírito. Por quê? Estava acontecendo as primeiras colheitas, os primeiros convertidos para a nova aliança, e eles estavam celebrando o recebimento não da lei, do Evangelho. Isso é Pentecostes. Os primeiros frutos, as primeiras conversões, e Deus estava celebrando a nova aliança. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então eram essas línguas. Entendeu? Como é que nós ouvimos esses galileus analfabetos caipiras louvar a Deus na nossa própria língua? Mas espera aí, eu sou alemão, aquele homem é pescador analfabeto. No máximo ele sabe aramaico. Eu sou italiano, eu sou japonês. O fenômeno do Pentecostes foi dar a galileus idiomas, sem que eles tivessem estudado.